Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a estar preparado para a vinda de Jesus. A que hora Ele virá? Você não sabe? Nem eu. Mas a Palavra de Deus nos traz um tempo, os sinais, os acontecimentos finais. Bem, devemos estar prontos, aguardando a vinda do Senhor, para a hora em que Ele chegar. A que hora Ele voltará? É o tema do nosso programa de hoje. Tenha o seu coração bem aberto, pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. A palavra de Deus nos mostra ali na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, que 10 virgens tinham suas lâmpadas acesas e tinham azeite. E outras 5 virgens eram nécias e elas não tinham azeite. 5 prudentes, 5 nécias. As 10 estavam aguardando a vinda do noivo. 5 estavam preparadas e 5 estavam preparadas até certo ponto, mas não para um horário tão difícil, meia-noite. Meia-noite. A palavra do Senhor nos diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Meia-noite. Meia-noite é um tempo profético. Meia-noite já vimos que é um tempo onde a escuridão é maior. Meia-noite é um tempo quando o frio é maior. A temperatura cai vertiginosamente até a meia-noite. E nós vamos ver hoje que meia-noite é o horário em que se juntam os 2 ponteiros do relógio. E se você tem um relógio numa parede, se você tem um relógio numa vertical, estes 2 ponteiros juntos estarão apontando para cima. Ou seja, meia-noite é tempo de olhar para cima. Meia-noite é tempo de voltar os olhos para Deus. Olha o que está escrito em Lucas 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está dizendo, quando nós víssemos todos os sinais acontecendo, quando tudo no mundo estivesse se encaixando e formando o cenário da vinda de Jesus, conforme ele descreveu no sermão profético em Mateus 24, 25, no Apocalipse, em Daniel, em Isaías, era para levantarmos a nossa cabeça. Era para sabermos que a nossa redenção estava bem perto. Se aproxima, é o que diz a palavra de Deus. Meia-noite vai ser a hora do arrebatamento da igreja. Momento de densas trevas, momento de levantar a cabeça, momento de estar olhando para cima, momento de estar ligado com os céus, conectados com o nosso Deus, momento de íntima comunhão com Deus, momento de oração, momento de adoração, momento de evangelização, de pregação da palavra de Deus, momento de santificação, momento de busca de Deus. Quanto mais o mundo se afundar no pecado, mas devemos levantar o nosso coração e elevá-lo à santificação no Espírito Santo. Quanto mais as coisas ficam difíceis aqui na terra, tanto mais devemos estar com o nosso coração totalmente liberado na presença de Deus para cumprir o seu propósito. Meia-noite. Meia-noite foi exatamente a hora quando o povo de Israel saiu do Egito. Deixou o Egito, deixou a opressão de Faraó, deixou os azorragues, os chicotes dos feitores, deixou a palavra ditatorial de construção para este mundo, de construção de tijolos, um trabalho sujo, um trabalho para o opressor, para irem ao encontro do Senhor, para festejar o Senhor na terra prometida.
atravessariam sim o deserto, teriam sim um tempo de deserto, mas estariam livres, seriam um povo livre. Deus enviou através de Moisés 10 pragas sobre o Egito. Em cada uma daquelas pragas, a primeira, quando a água do rio Nilo se torna em sangue. O rio Nilo era a vida do povo, o rio Nilo é a vida do Egito. O Egito existe por causa do rio Nilo. Quando ele transborda sobre as suas ribanceiras e torna a terra fértil, ali os egípcios plantavam, dali colhiam trigo, dali colhiam o sustento para a sua vida e para o seu país. O Nilo era a vida, mas quando o Nilo se torna morte, sangue, então a vida para eles se perdeu. Era Deus dizendo: não é o Nilo que é a vossa vida, mas é o Senhor. E assim cada uma daquelas pragas. Na 10ª, o Senhor haveria de enviar um anjo da morte, que mataria todos os primogênitos dos homens e dos animais. Todos os primogênitos. E a que hora foi isto? Olha aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, de 29 a 32. Diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Meia-noite. Meia-noite foi a hora que o anjo da morte saiu, trazendo morte aos primogênitos no Egito, tanto de homens como de animais. Nós vimos que o pecado do ser humano, ele traz consequências. Consequências não apenas para aquele que pecou, mas todos sofrem com o seu pecado. Quando um pai abandona sua família, não é só a esposa que sente, mas os filhos, os parentes, os pais, os sogros, os vizinhos, os irmãos, todos sentem o pecado. E a consequência, ela vem. Aqui a palavra nos diz que todos os primogênitos foram mortos. Faraó, com aquele coração endurecido, Deus ia revelando ali no Egito quão grande ele era e quão grande era o seu poder. Não havia um Deus do Egito, pois não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro que possa ter criado todas as coisas, porque tudo que existe, inclusive o diabo, seus demônios, foram criados por Deus. Criados, sim, em perfeição, em pureza, em bondade, em beleza, mas escolheram a rebelião, escolheram o orgulho, escolheram o pecado e foram expulsos dos céus. Não há Deus como nosso Deus, só Ele é Deus. E é interessante que foi exatamente à meia-noite, um momento de maiores trevas, um momento em que as pessoas caem no sono profundo, um momento de escuridão, um momento de frieza, um momento de dificuldade, um momento de densas trevas, que a 10ª praga rompeu. E o povo de Israel saiu do Egito, saiu da opressão, saiu debaixo de toda aquela ditadura, de toda aquela opressão tão terrível, fazendo cidades celeiros, Pitom e Ramsés, fazendo essas cidades para o faraó.
amassando barro, voltavam sujos para casa, voltavam mal cheirosos para casa, e quando não, muitas vezes, feridos. Ou houve aqueles que nem voltaram, morreram debaixo das chibatadas, morreram debaixo da opressão maligna. Deus está nos falando algo muito especial quando Ele diz que à meia-noite se ouvirá o grito: eis o noivo. É um momento de libertação, é um momento de saída do Egito, é um momento de entrada na terra prometida, é um momento de alegria. É um momento quando todos os hebreus estavam vestidos, com sandálias nos pés, com roupas prontas para viajar, com as suas mochilas arrumadas, a casa toda desmontada, eles estavam prontos para a viagem. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, que eu e você precisamos estar assim todos os dias, principalmente nesta geração, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que estamos vivendo, que as trevas estão cobrindo a terra, o pecado está cobrindo as nações. Hoje, o certo está ficando como se fosse errado. Ter uma família bonita, ter os pais que ensinam seus filhos de acordo com a palavra de Deus, pais que corrigem seus filhos com amor, pais que ensinam seus filhos a trabalharem, isso hoje é ser como errado. Hoje, eles estão ensinando que a criança não pode trabalhar, mas pode se drogar, mas pode prostituir, mas pode conhecer o mal, mas pode entrar na vida de pornografia. As meninas podem se engravidar com 11, 12 anos. O certo está ficando errado e o errado está ficando como se fosse certo. Meia-noite. Meia-noite se aproxima. As trevas dominando a terra. Mas é tempo de saber que a nossa redenção está próxima. É tempo de saber que o próprio faraó não aguenta mais o juízo que veio sobre ele. Ele diz: vocês podem ir. Nós estamos aguardando o momento em que o Pai dirá ao seu filho Jesus: vai, meu filho, vai buscar a sua noiva, vai buscar aquela por quem você morreu, vai buscar a sua esposa por quem você pagou tão grande dote. E Jesus virá buscar a mim e a você. Você está pronto? Você está pronto para subir no arrebatamento? Você que está vendo tudo acontecendo ao nosso redor, está pronto para uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus? Ainda não? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Tenho feito tantas coisas que não agradam teu coração. Perdoa-me, Senhor. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e me dê uma vida nova em Cristo a partir de hoje. Eu me entrego a Ti, Senhor, para Te amar, Te honrar e Te servir. Recebe-me, Senhor, eis-me aqui, que o Senhor possa zerar os meus pecados e me dar uma vida nova. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis, momentos de luto, de dor, de enfermidade, de opressão. Sejam libertos agora em nome de Jesus, sejam curados agora em nome de Jesus. Tenham os seus sonhos, ó Deus, ressuscitados no poder do Teu Espírito Santo e experimentem a vitória que há no Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos cada pessoa que nos assiste com a Tua presença, com a Tua salvação, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor e viva para a sua glória. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.